Bem-vindos à colônia penal de Pedra Funda. Um lugar onde a luz do sol mal ousava tocar as paredes úmidas e tão acolhedor que até os ratos faziam questão de manter a distância social, preferindo a liberdade do esgoto à hospitalidade dos guardas. Aqui, a rotina era tão previsível quanto um final de filme de terror genérico. Malhar até a veia saltar, fumar um cigarro de palha e soltar fumaça mais que um trem a vapor, e, claro, escolher o azarado da vez para ser o saco de pancadas oficial. A verdade é que, para os detentos, a vida era uma monótona e violenta, dança de testosterona e mau humor. As celas eram pequenas, úmidas e, para o horror estético do nosso protagonista, repletas de decorações questionáveis, gravuras de mulheres seminuas rasgados, calendários de borracharias e até alguns trabalhos de arte feitos com sabonete. Os detentos, uma galeria de tipos que faria um gorila de circo parecer um intelectual, passavam os dias exibindo seus músculos duros como pedra e suas mentes ainda mais duras. A hierarquia era simples: quem batia mais forte, mandava. E quem tinha o pior gosto para camisa de time de futebol, era o próximo da fila para uma conversinha no pátio. Tudo ia normalmente mal, na verdade, até o dia em que a rotina foi quebrada pela chegada de um novo prisioneiro. Alto, magro, mas com uma postura que denunciava uma teimosia inabalável, Elias era um ponto fora da curva no mar de brutamontes tatuados. Seus olhos, que pareciam ter visto mais do que a maioria dos guardas, varriam o ambiente com uma calma que muitos confundiriam com fraqueza. Ele era diferente, e em Pedra Funda, diferente era sinônimo de problema. Não demorou muito para que o segredo de Elias se espalhasse pelos corredores imundos como um incêndio em palheiro. Não era um segredo de roubo, de assassinato ou de fraude. Coisas que, para os trogloditas locais, eram motivos de orgulho. O segredo de Elias era outro, algo que, na mente deles, justificava zombarias, humilhação e covardia. Ele era gay. E em Pedra Funda, a homofobia era mais contagiosa que a gripe suína. As provocações começaram sutis, como um chuvisco que precede a tempestade, mas rapidamente se transformaram em uma enxurrada de insultos e ameaças. Apelidos ridículos, piadas de mau gosto sobre sua orientação sexual e empurrões acidentais no pátio se tornaram o cardápio diário de Elias. Os agressores, liderados por um sujeito chamado Dente de Ouro, que tinha mais dentes de metal do que trilhos de trem, acreditavam que a cada dia Elias ficava mais perto para acertar as contas. Elias, apesar de sua aparência mais delicada, havia uma força interior, uma dignidade inabalável que se recusava a ser quebrada. Após dias de tormento incessante, as provocações atingiram um ponto de ruptura. Um insulto particularmente vil, uma agressão gratuita, e algo dentro de Elias acordou. Mas como Elias não era de engolir sapo, nem desaforo. Após dias e noites de provocações que testariam a paciência de um santo, a gota d'água veio na forma de um comentário feito pelo Dente de Ouro particularmente nojento sobre sua família, enquanto Elias lavava o chão do pátio. A vassoura, até então uma ferramenta de limpeza, virou uma arma potencial nas mãos de Elias. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para cortar com uma faca de manteiga. E então, a explosão. Elias, com uma velocidade surpreendente para alguém tão magro, pegou a vassoura e se lançou contra Dente de Ouro. A cadeia, que já era um inferno em si, virou um ringue sangrento de proporções épicas. Socos, chutes, joelhadas e até mordidas, tudo valia na selvageria daquele momento. Os outros detentos, sedentos por sangue e entretenimento, formaram um círculo, gritando e incentivando a briga. Era a selvageria em sua forma mais pura. Mas a luta era desigual. Dente de Ouro e seus capangas, mais numerosos e acostumados à violência gratuita, logo cercaram Elias. Era 1 contra 5, ou talvez 10, e a selvageria dos agressores era palpável. Cada golpe que Elias recebia era um lembrete cruel de que, em Pedra Funda, a justiça era uma lenda urbana e a covardia, uma regra de ouro. Ele lutou com a fúria de quem não tem mais nada a perder, mas o corpo tem seus limites. O final, como era de se esperar, foi trágico, para Elias. Espancado impiedosamente, seu corpo cedeu sob a brutalidade dos golpes, e ele caiu, inerte, em uma poça do próprio sangue e da sujeira do chão da prisão. Seus agressores, ofegantes, mas vitoriosos, se afastaram, deixando ali, como um aviso para qualquer um que ousasse desafiar a ordem de Pedra Funda. A moral da história: não se meta com trogloditas com mau gosto em decoração. Os agressores, sujos de sangue e suor, riram e se deram tapinhas nas costas,
celebrando sua vitória como se tivessem ganhado um campeonato de boxe amador. Os guardas, como sempre, fizeram vista grossa, registrando o incidente como uma briga entre detentos com desfecho infeliz. O corpo de Elias foi arrastado para fora, e em poucas horas, era como se ele nunca tivesse existido. Apenas uma mancha escura no chão da cela 7, um lembrete silencioso do que acontecia a quem não se encaixava. Mas o que ninguém esperava é que, mesmo morto, Elias não estava disposto a se calar. Nos dias que se seguiram, estranhos acontecimentos começaram a perturbar a paz de Pedra Funda. Luzes piscavam, celas se trancavam sozinhas e sussurros gelados ecoavam pelos corredores vazios. E objetos pessoais dos agressores de Elias desapareciam ou apareciam em lugares impossíveis. A princípio, foram atribuídos ao acaso, ou à imaginação dos presos. Então, as coisas se intensificaram. Um dos agressores de Elias acordou em sua cela com as paredes cobertas de arranhões profundos, formando a palavra vingança. O terror começou a se espalhar, um medo frio e irracional que se agarrava aos corações dos detentos. Eles começaram a se perguntar: Elias realmente se foi? A primeira vítima foi um dos capangas de Dente de Ouro, um sujeito chamado Pé de Pato, que tinha a sorte de ter o pior gosto musical da cadeia, com gravuras de bandas de pagode duvidosas colados por toda a cela. Ele foi encontrado na manhã seguinte, pendurado de cabeça para baixo na própria cela, com a boca cheia de sabonetes de motel, com os olhos arregalados de horror e uma expressão de pavor congelada em seu rosto. Não havia sinais de luta, apenas o silêncio mórbido. A morte de Pé de Pato, ou, como chamaram os guardas, um suicídio muito criativo, jogou a cadeia em um estado de pânico disfarçado. Os outros agressores de Elias, antes tão valentes, agora olhavam por cima do ombro a cada sombra, a cada sussurro. As conversas sobre musculação foram substituídas por discussões sobre fantasmas e exorcismos. A piada sobre mau gosto no figurino da cela não parecia mais tão engraçada. A segunda vítima foi Cicatriz, um sujeito que tinha tatuagens de arame farpado no pescoço e se achava o auge da sofisticação. Ele foi encontrado na lavanderia, afogado dentro de uma máquina de lavar roupa industrial, pelado e o corpo coberto por bolhas de sabão fluorescentes. O espírito de Elias, que não perdoava a homofobia, tinha um problema sério com quem não seguia as instruções de lavagem e com quem achava que arame farpado era moda. Os guardas, acostumados à violência entre os presos, inicialmente desacreditaram as histórias de fantasmas. Atribuíram as mortes a brigas internas ou suicídios elaborados. Mas a frequência e a natureza bizarra dos incidentes começaram a semear a dúvida até mesmo nos mais céticos. O medo não era mais exclusivo dos detentos. Com cada morte bizarra, a moral dos agressores restantes caía mais rápido que um tijolo do 10º andar. Eles tentaram se esconder, se agrupar, até mesmo se confessar com o padre da prisão, que estava mais acostumado a ouvir pecados de roubo de galinha do que de vingança sobrenatural. O líder, Dente de Ouro, que antes ostentava sua coragem, agora tremia mais que pudim em dia de terremoto. A cadeia se tornou seu próprio inferno pessoal. A noite em que Elias decidiu acertar as contas com Dente de Ouro foi a mais longa da história de Pedra Funda. O líder dos agressores, sozinho em sua cela, ouviu os sussurros, sentiu o frio e viu as sombras dançarem. A cela, antes seu refúgio, se tornou o palco de seu julgamento final. Elias, ou o que restava dele, apareceu não como um monstro, mas como uma figura etérea, com os olhos ardendo em uma chama fria, e, para o horror de Dente de Ouro, com uma vassoura na mão. O que aconteceu exatamente com Dente de Ouro, ninguém sabe ao certo. Mas na manhã seguinte, ele foi encontrado em sua cela, não morto, mas o cabo de vassouras enfiado, literalmente, naquele lugar, transformado em uma obra de arte bizarra. Sua cela, antes cheia de gravuras de carros tunados, agora ostentava desenhos de arco-íris e unicórnios feitos com sangue e pasta de dente. Elias, mesmo do além, tinha um senso de humor peculiar e um toque artístico para a vingança. Depois disso, a colônia penal de Pedra Funda nunca mais foi a mesma. Os detentos passaram a se preocupar mais com a etiqueta e o bom gosto do que com a hierarquia da força bruta. Ninguém mais ousou zombar de quem quer que fosse, e até os guardas começaram a usar meias que combinavam. A lenda de Elias, o fantasma acostumado pela tendência da moda e vingativo, ecoou pelos corredores, garantindo que em Pedra Funda, a homofobia e o mau gosto no figurino da cela nunca mais fossem perdoados. E assim termina a saga de Elias, o fantasma que transformou uma prisão infernal em uma escola de etiqueta e respeito,
à sua maneira peculiar. Uma história que nos lembra que a vingança é um prato que se come frio, e às vezes, com um toque de bom gosto.